Não, 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 não. Tem isso não. Você tá bizonhando aí. Meus irmãos, vamos aqui para um texto. O nosso amado irmão obreiro leu Hebreus capítulo 6. Mas eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias direto para o texto de 1 de Tessalonicenses, capítulo número 5, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Eu estava anotando aqui, catalogando aqui as mensagens, né? No último no dia 7, do mês de maio, nós começamos um capítulo 1 de Tessalonicenses falando da igreja modelo, né? A igreja ideal. Depois adentramos ainda mais sobre o perfil dessa igreja modelo, porque aqui Paulo dá a característica no capítulo 1 sobre a igreja, baseada em Tessalonicenses, né? No capítulo 2 ele trata da conduta dos ministros, que também não é só dos obreiros, mas envolve cada crente, a conduta ideal dos crentes, né? Nós. No capítulo 2 ainda nós falamos sobre como, no versículo 13 em diante do capítulo 2, como acolher a palavra de Deus e quais os benefícios quando você acolhe a palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem acolhido a palavra de Deus e quais são esses benefícios. Aí nós prosseguimos no capítulo 3 e trouxemos aqui uma palavra sobre a questão da fé. Do 1 até o verso de número 11, falando sobre a fé em vários aspectos. E uma doutrina que falamos sobre a questão do amor. O amor ele é muito enfatizado nas cartas, mas Paulo traz uma mensagem sobre o amor do versículo de número, do capítulo 2, 3, do 12 ao 14. E aí chegamos no capítulo 4, amém? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo? Vocês estão aqui? Vocês estão por aqui? Amém? No capítulo 4, Paulo vai entrar num assunto falando sobre a pureza sexual. Tanto em relação aos jovens, como em relação aos casados. E isso foi de frente, contra todo o costume da época e até hoje, né? Termos como virgindade, sobre a questão de você se manter uma vida, um celibato, né? Até a execução do casamento, são coisas que se tornaram hoje ultrapassadas. Mas Paulo diz, quem despreza essas coisas está desprezando a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então Deus tem uma forma, nós falamos sobre essa questão da pureza sexual. Depois, no capítulo 4, a partir do versículo 9, falamos novamente do amor fraternal. Como deve ser, como é que nós devemos se comportar mutuamente. Então, e além do amor fraternal, ainda falamos sobre a questão da honestidade, trabalho, os versículos 11 do capítulo 4, versículo 12. Até que na semana passada, nós chegamos aqui no capítulo 4, versículo 13, uma passagem bastante conhecida, que a gente até, eu lembro que eu falei assim, irmão, nós temos que estar preparados para tudo. Eu disse a vocês, Léa, eu estou escutando esses pastores da presbiteriana, daqui a pouco eu estou um pós-tribulacionista. Mas não, eu sou pré-tribulacionista ainda. Peraí, tenha calma. Mas, irmão, Filania, já pensou se os pós-tribulacionistas estiverem certos, hein? Nós vamos ter que enfrentar a grande tribulação. E aí, irmão? E aí? Vai ser crente ou quer morrer? Vai negar a fé? Ou quer viver ou quer morrer? Meu Deus. As florestas, né? Bem, eu estou dando só uma ideia, mas nós temos uma linha de pensamento teológico, doutrinário, que nós somos pré-tribulacionistas. Você sabe o que é isso, né?
pré-tribulacionista, tem um arrebatamento, depois do arrebatamento tem a grande tribulação. Apocalipse 3:10. Mas hoje, nós vamos para o capítulo 5. Vou deixar um resumo durante alguns meses, desde o mês de maio, que eu estacionei aqui nessa Tessalonicenses. E no capítulo 5, Paulo vai tratar sobre como devemos aguardar a vinda de Cristo. Amém? O casal está disposto aí para o tempo central, para a oração, vigília sábado? Não, ela disse que depende de tudo. Joga tu aí. Já tem um casal para ir aí. Miquel, está disposto aí? Que é isso, Miquel? Balançando a cabeça aí. Não, vai estar até 10 horas. Nem a noite toda não. Amém? Amém? Vocês lá fora aí? Amém? Como devemos aguardar essa vinda, esse arrebatamento da igreja? Como? Deitado numa rede. Nem falar em rede, né, irmão? Ou nem falar da rede. Ei, falar da rede, lá, mas deixa eu falar. Como deve ser o nosso posicionamento, as nossas atitudes? Entramos aqui no capítulo 5 e Paulo introduz o capítulo mostrando conselhos práticos para aguardar o aparecimento da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento da sua igreja. Paulo cita exortações que são necessárias. Essas exortações é para evitar, sabe o quê? A frieza na fé, o congelamento espiritual, a negligência. Muitas vezes nós ficamos apáticos, ficamos negligentes, ficamos frios, ficamos assim às vezes desacreditando das promessas de Deus, mas é preciso ouvir tais conselhos práticos, apostólicos que estão inseridos nesse texto. E Paulo diz, mas, vamos lá para o capítulo 5, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, eu não necessito de que se vos escreva. Note que desde o capítulo 1, eu citei aqui, volto a citar o versículo 10, no capítulo 2, o versículo de número 19, no capítulo 3, o versículo de número 13, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, Paulo enfatiza a doutrina da vinda de Cristo. Então ele diz, eu não preciso de falar mais, porque vocês estão inteirados sobre os tempos e as estações. E essa palavra tempo e estações, parece que está relacionado à questão do tempo cronos e o tempo kairos. O tempo que a gente sabe que as pessoas até programaram, né, até tentaram acertar, mas Jesus diz, não pertence, nós temos que estar aguardando. Uma das mensagens que mais enfatizadas no Novo Testamento é a questão da vigilância, irmãos. Então não necessito de que se vos escreva, falar sobre os tempos e as estações. É preciso ficar na expectativa. É uma das colocações que nós vamos fazer aqui. Então é preciso viver, vamos ler aqui, ó. Não necessito que se vos escreva. Versículo 2, novamente. Agora, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem como será o dia do Senhor. Ele vai caracterizar que ele vem como um ladrão. Mas como é que é isso? Virá Cristo comparado? Não é dessa forma não. Como é que nós entendemos? Ele virá como ladrão. Elemento surpresa. O que mais? É mais ou menos isso mesmo. A gente esperasse, Jesus não é que Jesus seja ladrão. Ladrão é o diabo. Mas é a figura de linguagem para mostrar o elemento surpresa da vinda de Cristo. E desta forma é preciso viver com a expectativa para não ser surpreendido
naquele dia. É preciso viver com expectativa a vinda do Senhor para não ser surpreendido naquele dia. A pessoa frequentou, se batizou, mas cochilou, não negligenciou, não foi firme na fé, começou a aderir a alguns costumes pecaminosos, estilo de vida pecaminoso, e aí acabou se perdendo no caminho. Mas o Senhor traz uma palavra através do apóstolo sobre como devemos aguardar a vinda de Cristo. E é nessa expectativa, é preciso viver com expectativa a vida do Senhor, para não ser surpreendido naquele grande dia. Amém por isso? Porque vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele usa essa figura de linguagem, o ladrão de noite, para falar do elemento surpresa. Aqui no versículo 3, ele fala que muitas pessoas acabam se habituando, né? Como eu sempre quando dava aula, a história de Esther. A história de Esther. É o seguinte, eu tenho que voltar aqui, mas assim, historicamente, não sei se vocês vão entender. O povo não voltou de Babilônia para Jerusalém, foi? Na primeira remessa, Zorobabel e Josué voltaram com um grupo pequeno, porque muitos deles ficaram assim, não, pai, não quero voltar não, eu já estou aqui com a minha vida ganha, né? Eu já tenho o meu comércio, eu já tenho o meu trabalho aqui em Babilônia, eu não vou enfrentar a viagem, não vou começar a vida de novo. Quem quer começar a vida de novo? Tá, o cara ganha bem, trabalha no comércio, vai começar tudo de novo lá em Jerusalém. Estabelecer novamente, está estabelecido. Quem que vai querer fazer isso? Muita gente ficou. Foi ou não foi? Sabe o que aconteceu com aquela turma que ficaram? Aí que surge o cenário de Esther, rei Assuero, Léa, porque tem um tal de meu nome do cidadão lá? Um tal de parece até os caras que perseguidores lá de Israel, o Hamas, né? Pois um tal de Ramã fez lá um jogo político e ficou marcado no dia tal que aqueles judeus seriam exterminados, seriam mortos. Aí quis ficar na estabilidade, aí o que deu? Mas pela misericórdia, Deus usou Esther, aquela rainha lá, que ela conseguiu se não acabar, porque era a lei dos medos dos persas, não era irrevogável. Ele fez uma outra lei para combater, ter um sistema de autodefesa, como de fato isso aconteceu. Então, presta atenção, louvado seja Deus. A pessoa está estabilizado. Aí Paulo diz assim, ó, versículo 3, vamos para o versículo 3. Quando disserem o quê? Disserem o quê, minha gente? Pelo amor de Deus. Estou em paz e segurança neste mundo. Aqui tudo está legal, tudo está bem. Ei, presta atenção. Quando disserem a paz e segurança, pode sobrevir repentina destruição. Ele usa uma figura da mulher com as dores de parto para aquela que está grávida, de modo nenhum, ou seja, aqueles que negligenciaram, que não aguardaram, que viveram a paz e segurança, ou seja, se acomodaram. Eu lembrei daquela ilustração. Não sei se vocês lembram do sapo, né? Que foi colocado numa água fria. E ele se acomodou dentro da água fria, só que tocaram fogo. E o sapo ficou lá. Só que ele foi morrendo aos poucos. De repente ele nem percebeu, ele já estava morto. Não tem essa ilustração? Então as pessoas estão acomodadas, estão negligentes, aí acaba morrendo, sem saber. Então, fica nesse negócio que, né, neste mundo, paz e segurança, e não sabe que este mundo está por um fio. Só Jesus pode salvar. Se a gente ficar esperando só em Cristo, só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz a palavra. Então,
não vai escapar ninguém daqueles que negligenciaram, que não esperaram. Haverá o dia da ira do Cordeiro de Deus sobre essa terra. Quis viver a sua moda, quis viver da sua maneira, não quis nada de compromisso com a palavra, com o evangelho, com Jesus, vai sorver, vai beber o cálice da ira do Cordeiro de Deus sobre essa terra. Aí o pessoal diz assim, negócio de inferno, o inferno é aqui. Vai dizendo, vai ser aqui mesmo, vai ser pelo no quengo do pecador que não quis o evangelho. É mesmo, é verdade. Poucas palavras. Está lembrado do capítulo 1, versículo 10? O que diz? Você vai esperar dos céus o seu filho. Estou só repetindo esse texto aqui. A quem restou dos mortos, a saber quem? Jesus. Só ele pode nos livrar da ira futura. E tem outro versículo aqui, irmã Leia. O versículo de número, capítulo 5, versículo de número 9. O que diz? Porque Deus, vamos lá, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para quê? Para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você não foi destinado para a ira é os rebeldes, são aqueles que negligenciaram o evangelho, são aqueles que, embora tivesse abraçado, desceram da cruz e voltaram à sua velha vida pecaminosa. A paz e segurança nesse mundo para eles, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então tem que aguardar essa vinda, é preciso viver com expectativa, repito, a vinda do Senhor para não ser surpreendido naquele dia. Isso é uma das atitudes que eu e você devemos pensar sobre isso. Tá bom? Glória a Deus, tudo bem? Posso seguir avante? Aqui agora eu gostaria de falar no capítulo 5 ainda, apenas outros versículos, o 4. Vamos lá para o versículo 4. Quem está entendendo, diga alguma coisa, diga glória a Deus. Amém. Deus é bom e maravilhoso. Ele destinou, como a irmã cantou, sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Há uma coroa de glória aguardando aqueles que foram crucificados com Cristo. Mas para vós, irmãos, Paulo diz, já não estáis em trevas, vocês não estão pertencendo a este mundo de trevas, vocês já passaram das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Porque para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Novamente ele toca na linguagem do ladrão. Então, é preciso viver sob a luz de Cristo e não deixar as trevas do pecado nos corromper. É preciso viver sob a luz de Cristo e não deixar que as trevas do pecado corrompam, como diz Paulo, ao 15, eu não sei qual é o versículo, 33, se me falha a memória, de 1 de Coríntios, quando ele diz assim, as más conversações, o que faz? Corrompem os bons procedimentos. A pessoa vivia tão bem, aí foi lá para o Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não se detém na roda dos pecadores, que não segue o caminho disso, daquilo, e ele foi se contaminando, aí acabou se perdendo, e aí Paulo diz assim, vamos lá, 1 Coríntios 15, 33, vamos ver se é esse texto mesmo, veja bem, glória a Deus, não vos enganeis, tem algum irmão enganado aqui nessa noite, pelo amor de Deus, não se engane não, irmão. As más conversações, irmão, corrompem os bons costumes. É muita má conversação, é muita blá blá blá, é muita ideologias humanas, é muito liberalismo teológico e as pessoas vão se corrompendo. Então é preciso um conselho que nós aprendemos com Paulo na Escritura, é preciso viver sob a luz de Cristo
e não deixar as trevas do pecado nos corromper. Vamos lá para o capítulo 5 novamente, irmão. Vejamos o versículo de número 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Cadê os filhos da luz? Tem luz aí? Eu sei que a mãe é que não quis, mas o nome dela tinha luz. Ela tirou luz e ficou só Almeida aí. Tem uns motivos lá. Mas no nome, né? Mas eu estou falando de uma luz poderosa. João 8,12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá sobre a sua vida a luz da vida de Cristo. Então, se você se basear nessa luz, como diz o Salmo 119, o versículo 105, você já conhece bem de cor e salteado. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui, vocês dizem mesmo? De cor e salteado? É a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Quando o crente perde essa bússola, quando perde essa luz, Paulo diz: todos vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Nós não somos da noite e nem das trevas, nós somos os filhos da luz, nós fomos alcançados pelo evangelho da glória de Cristo. Amém? Mas eu quero ainda ir para os momentos finais ainda. Falamos aqui de dois conselhos muito importantes. Tem muita gente que quer seguir o evangelho, mas quer amarrar com as trevas. Está embaraçado com as trevas do pecado. Quer ser de Jesus, mas não quer largar o pecado. Não quer a cruz. Quer só os benefícios do evangelho. Não quer a cruz. Não quer a renúncia. Não quer o arrependimento. Sabe o que eles querem? Que nada, meu. O importante é a gente curtir a vida e ser de Jesus. Vai pensando nesse negócio. Curtir a vida e ser de Jesus. Cristo nos dá a curtição espiritual. Nós temos liberdade, claro, em Cristo. Tudo com decência e com ordem. Mas quando você avança, quando você acha que está certo, mas está errado, não reconhece o seu pecado, não se arrepende, aí você se casa com este mundo. E tem uma coisa que vocês sabem, que acho que é a química que informa isso, que existe uma mistura de elementos que não se misturam. Então, o crente em Jesus, ele não se mistura com uma vida de pecado, com uma vida de desobediência, de rebeldia. Isso não combina. Nós somos de Jesus, nós somos de Cristo, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho ainda um outro conselho para falar. O conselho é bem simples, está no versículo 6 e 7. É preciso viver com sobriedade. O que é isso, irmão? Sobriedade. O que é ser sóbrio, irmão? Irmão, ser sóbrio é você não tomar umas e viver assim, à deriva dos seus vícios. É só isso, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É ter uma mente equilibrada. É não ser dominado por não somente o vício da bebida alcoólica, mas tem muita gente embriagada com outras coisas, como Paulo diz: não vos embriagueis com onde há, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas vamos ler o versículo 5 para 6, né? Não durmamos como os demais, mas, olha aí, atitude, vigiemos, sejamos sóbrios. É claro que o irmão vai tirar o seu sono reparador. Ele está falando aqui do sono reparador não, viu? O cuidado pessoal, né, Léa? Tem gente que perdeu o sono, aí vai entrar na tarja preta. Isso é terrível, né? Irmãos, se tem uma coisa boa, é o sono. Mas o sono que ele está falando aqui não é o sono físico, não. É um sono figurado. Nós não durmamos como os demais. Quem é os demais que estão dormindo aí? Está falando dos ímpios, que estão adormecidos no pecado, estão adormecidos, estão com as suas mentes entorpecidas,
Aí Paulo diz, a nossa atitude é preciso viver com sobriedade. Aí ele diz assim, ó, vigiemos, como disse Jesus, o quê? Vigiai. Como é que diz? Vigiai. Não é orar e vigiar, não. Tem uns crentes que oram, mas não vigia com a língua. Domina, Senhor, teu servo. É uma vida de oração, mas sem vigilância. Jesus disse primeiro, vigia, crente. Vigia, crente. Glória a Deus. Vigia e ora, para não cair em tentação. Porque a carne é fraca, mas o Espírito estará sempre pronto se você estiver ligado na videira verdadeira. Se você estiver com a sobriedade, como sede sóbrio, Pedro diz isso. Vigiemos, sejamos sóbrios. Essa é uma atitude que precisamos agir para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, não deixar o vinho embriagar, entorpecer a nossa mente. Porque os que dormem, no versículo 7, os que dormem de noite. E os que se embriagam de noite. Está falando do estado espiritual que a terra se encontra. A terra, Jeremias diz que a terra cambaleia como um ébrio. Vai à deriva dos seus próprios pensamentos, vai à deriva dos seus próprios desejos carnais, vai à deriva do que dá na telha, vai à deriva da situação que a pessoa, das decisões pessoais. Mas é preciso estar sóbrio e vigilante. São atitudes coerentes para aqueles que estão aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui aguardando? Meu Deus do céu, o povo está aguardando. Quando será isso? Não sabemos o dia nem a hora. São filhos do dia, não somos da noite, das trevas. Temos feito uma aliança com Cristo. Mas vou seguir avante, para a gente concluir dizendo um quarto conselho. Nesse quarto conselho, veremos o versículo de número 8. Vamos lá, irmão? Apareceu um negócio, mas agora sumiu. Nós que... Versículo 8? É isso mesmo. Vamos lá. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele dá, pelo menos, enfatiza, no conselho ele enfatiza as 3 virtudes que são características que compõem a vida do crente. Eu já falei sobre isso. Uma delas, vamos lá, dessa virtude, vamos lá. Sejamos sóbrios. Aí diz, vestindo-nos de quê? A couraça da fé. Uma das virtudes que Paulo, eu enfatizei do capítulo 3, a fé. Couraça da fé, irmão. Vamos lá. Ei, irmão, como é que está a couraça aí? Ei, irmão. Está assim desgastada a couraça da fé? Está na hora de você renovar a couraça da fé. Peça a Deus um revestimento nessa noite. Renova a minha couraça, Senhor. Renova a minha couraça da fé. Interessante que lá em Efésios ele fala do escudo da fé. Aqui ele está falando da couraça da fé. Para proteger, para guardar dos dardos inflamados, das propostas do adversário. Segunda coisa que ele fala aqui dentro desse versículo 8. Vestindo-nos da couraça da fé olha aí, irmão, já 2 mensagens que Jesus disse que antes da vinda dele, o amor entre os homens vão se esfriar. E por quê? Por que vão se esfriar? Você sabe? Ei, irmão, multiplicando. O mundo está por um fio. Este mundo está, a bancarrota está indo ao abismo. Vão sorver o dia da ira do Cordeiro, irmão. Isso é uma realidade. Pode entrar o que entrar, os sistemas estão aí. Há uma preparação, que vocês sabem muito bem disso.
Não sei quando é que vai ser, viu? Tem até um rapaz lá no trabalho. Irmão, 2030 vai ser o arrebatamento. Irmão, tu já sabe que é 2030? Eu não sei não. Eu sei que tem a agenda 2030, né? Já ouviu falar da agenda 2030? Nunca ouviram não, Júnior? Júnior já ouviu falar? Já ouviu? Tem um negócio de uma agenda 2030 aí. Depois vocês pesquisam aí. Mas eu também não estou dizendo que é 2030 não, viu? Senão daqui a 5 anos. Não é 5 anos, né? Jesus. Vamos seguir. A minha irmã deu um amém ali para a gente concluir, viu? Vou só revisar. O conselho é esse. Paulo dá um conselho enfatizando as 3 virtudes que caracteriza a vida do crente. Primeira delas, revestir-se da couraça, da fé e do amor. E por último, ele fala o quê? Olha aí, irmão, o capacete da esperança. Aqui não é a porta da esperança não, pelo amor de Deus. Aqui é o capacete da esperança. O capacete fala de um revestimento em que você tem que estar naquela expectativa, na esperança do Senhor. Então nós estamos aguardando Jesus com esses conselhos paulinos. Aí o versículo 9 eu já li, e no versículo 10 ele diz que ele morreu, Cristo morreu para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Aqui ele já volta o dormir aqui é o mesmo dormir do capítulo 4, o sono da morte. Quer vigiemos, quer durmamos, nós estejamos vivendo juntamente com ele. Aí no final ele arremata dizendo assim: pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros como também o fazeis. Amém? Então são 4 conselhos que eu enfatizo aqui nessa noite para os amados irmãos, para nós igreja. Aguardamos, preparemos, vigiemos, sejamos sóbrios. O Cordeiro de Deus, ele tem dia assim, se Jesus vier novamente, ele vai morrer. Vai vir desse jeito mais não, mano. Já veio, já morreu, o Cordeiro já foi consumado. Ele vai vir como o grande rei para dominar, para despejar a ira de Deus sobre a terra. Mas antes disso, cremos que aqueles que estão ligados na videira, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então consolemos com essas palavras e exortemos uns aos outros e aguardamos a vinda do Senhor a qualquer hora. Vamos ouvir o nosso irmão Diácono. Acredito o cantor que indo lá, né? Hoje você vai ser gatinho. Pega outro microfone, galera. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos?